queridos professores, olá papai, mamãe, avós, titias, todo mundo que curte de montão aí as nossas sugestões das nossas revistas do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada, que traz aí uma proposta muito legal para a meninada desde o bebezinho até os juniores. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, aproveitar o nosso tempo com a lição de número 9, que aliás o tema é assim: o tempo para as coisas. Exatamente. Então este é o tempo de você estar aí junto conosco e vamos lá trocar ideias. Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês têm colocado o coração à disposição do reino de Deus. Então, o título da nossa lição, o tempo para as coisas. Sabe aonde você vai encontrar este assunto? Aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, tá bom? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e apenas dois versículos, 1 e 2, que nós escolhemos para que nós venhamos a trabalhar com os nossos bebês, as nossas coisinhas fofas e os nossos pequeninos até os 3 anos de idade. Então, olha só, com toda a proposta da lição de hoje, nós temos um objetivo e você pode acompanhar aí na lâmina que diz assim: no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que tudo tem um tempo certo para acontecer. Ué, você pode me perguntar, mas peraí, já trabalhar sobre isso com os bebês e com as crianças de 3 anos? Por que não? Claro que sim, a criança já vai começando a entender que tem tempo para tudo. Tem tempo de ouvir o que papai e mamãe tá falando, tem tempo para ela falar, ela tem que esperar papai e mamãe falar. Olha, tem tempo para tudo, tempo para comer, tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para tomar banho, tem hora para tudo, não é assim? A vida é assim e os nossos pequenininhos já podem e devem ser ensinados sobre isso. Então agora vamos lá para a nossa próxima etapa, guardando no coração. E como você pode acompanhar aí na telinha, olha, guardando no coração é aquele versículo bíblico, é aquela frase da palavra de Deus que nós queremos mostrar para os nossos pequeninos. Então está escrito assim: tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1. Atenção, papai, mamãe, professores, olha só, entendam uma coisa, tá bom? Que quem tem que ler a Bíblia, quem tem que preparar, analisar, prestar atenção, são vocês, somos nós. A criança, ela, obviamente, ela vai ouvir, mas é pelo ouvir que ela vai aprender. Então, vale a pena a gente ensinar para a criança, falar para ela o texto da palavra de Deus. E hoje, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo. E na nossa revista do professor, que você não pode deixar de adquirir, olha só, na nossa lição 9, está aí dando umas ideias de como você deve preparar aqui o ensino da palavra de Deus, que é o versículo de Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo. E você precisa entender que os pequenininhos, eles vão prestar atenção em tudo que você mostra, no concreto e não no abstrato, apenas falar, não, você tem que mostrar algo. E aí a criança vai prestar atenção em tudo aquilo que você está falando. Aí na nossa revista a gente traz como sugestão para as crianças de 1 aninho, aliás, até aos 3 anos eles amam fantoches, né? E aí eu trago uma ideia super prática e divertida de uns fantoches que você mesmo pode fazer. Olha só, deixa eu mostrar aqui assim para você entender. Olha que divertido isso aqui, olha. Isso aqui é uma ideia que na revista aí eu venho mostrando, bem criativo, bem legal. Olá! E aí quando a gente mostra para o bebê, eles se abrem, eles se divertem. Oi, tudo tem o seu tempo. Ah, é mesmo, eu ia esquecendo. Você faz uma vozinha super engraçada e eles irão
curtir de montão e aprender que tudo tem o seu tempo. É assim que está escrito em Eclesiastes. Mas olha que legal. Você pode dizer, eu não sei fazer essas coisinhas. Isso é tão simples, gente. Você tem aí na sua casa, sabe o quê? Pregadores de roupa. Pois é, esse material você vai precisar. Olha só, retalhinhos de emborrachado na cor bege, né? Cor da pele, como a gente chama. Aí você vai, aqui eu coloquei assim, para que você mostre aí a ideia. Você pode fazer de papel também, de feltro. Faz uma carinha, perfil, olha só. Deixa eu virar aqui para ver se vocês conseguem entender aí. Olha só, tá vendo? Cole bem forte ou desenhe um olhinho aí, mas tem que colar forte se você for fixar esses olhinhos para não ter perigo da criança puxar, tá bom? E aí você corta com uma tesoura bem na direção da boca. Olha que legal. E depois você usa pedacinhos de lã de várias cores, em várias cores, é como você quiser. E você vai e faz aí, tá bom? Enrola a lã assim no seu dedinho, assim, ó. Dá várias voltas, olha só. Vai fazendo. Depois você amarra e você corta, tá bom? Então, é só colar desse jeito aqui, assim, olha. E atrás do bonequinho, né? Você antes corta o espaço da boca, tá vendo aqui? E aí, você pode movimentar e ele vai abrir e fechar a boca e você vai dizer para a criança, tudo tem o seu tempo. Faça uma tonalidade de voz, use uma tonalidade de voz diferente, bem divertido. A meninada vai gostar. Que tal? Você também, para as crianças de 2 a 3 anos, você pode fazer esse fantochezinho aqui, tá bom? Esse aqui é todo cabeludão, todo engraçado. E aí, você pode dar de presente, a criançada vai curtir de montão e ele junto com você vai repetir, tudo tem o seu tempo, tá bom? Essa é a ideia que a gente traz aí na nossa revista do professor. Então é bem legal, é bem divertido, porque não só a criançada se diverte, a gente também se diverte, é ou não é? Vamos lá, gente! Na nossa próxima lâmina, a gente lembra de que ao contar a história, você, professor, papai e mamãe, você não pode esquecer, claro, o primeiro recurso didático é a própria Bíblia, a palavra de Deus. É sobre ela que nós vamos conversar o assunto com as nossas crianças de 2 a 3 anos e para os nossos bebês também. Mas junto com a revista do professor, olha que legal, para a lição de hoje vem esta lâmina aqui, tá vendo? Nesta lâmina, gente, nós temos aí para ensinar para as crianças que tudo tem o seu tempo. Se você ler o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala sobre tempo para um monte de coisa. Mas os nossos pequeninos basta apenas um ensino, tá bom? Somente com um objetivo. O que nós queremos ensinar na nossa lição de hoje? É que tem tempo para tudo. O tempo vem para todas as coisas. Dá tempo para tudo. Ela tem o tempinho de comer, o tempinho de dormir, o tempinho de ouvir histórias, como agora que você vai contar. E a gente aí traz como sugestão caixa com areia, já que nós vamos falar sobre o tempo em que as plantas precisam para germinar, para a semente germinar, para a plantinha crescer. E aí o tempo para que essa planta se torne uma linda árvore, não é? Mas atenção, pai, mãe, professores, todos vocês. Nós temos que entender que o público ao qual nós estamos trabalhando até os 3 anos de idade, temos que ter algumas restrições e alguns cuidados. É por isso que nós trazemos aí como sugestão de que você recorte as figuras, tá bom? Olha só que legal. Recorte as figuras com muito cuidado. Cole uma vareta ou um palitinho de picolé e você vai demonstrar para a criança. Observe, para as crianças maiores, você pode trabalhar com elas com sementes, né? Enfim, sementes naturais mesmo, de uma fruta, por exemplo. Você pode pegar uma planta e tudo mais. Mas para os pequeninos não é recomendável.
Vamos imaginar que eles peguem umas sementes, coloquem na boca, vá provar que gosto tem, não é? E aí pode acontecer algo desagradável, um acidente. Então evita, use mesmo as figuras. Mas você pode arrumar uma caixinha aqui, olha, com areia, porque a meninada gosta e curte de montão. Então vamos lá para a nossa história? Que tal você envolver os seus pequeninos, não é? Para isso daí. Você pode mostrar para o bebê, claro que você não vai deixar o bebê mexer nisso daqui. Você pode trabalhar com eles, com bichinhos, com bonequinhos e dizer que tem tempo para o bonequinho crescer. Assim como ele, um dia ele vai crescer e vai ficar grandão. É uma história curtinha e legal para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, você diz, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Que legal, isso aqui é uma caixa com areia. E olha, isto daqui me faz lembrar o que está escrito lá em Eclesiastes. Diz que há tempo para tudo. Olha o que eu trouxe aqui no nosso trenzinho, lá no vagão de Eclesiastes, não é? Quem sabe me dizer o que é isso aqui? Isso são sementes, olha, para que a semente venha germinar, venha brotar, nascer uma plantinha, a gente tem, não é, que plantar, colocar a semente na terra. E aí, dali, a gente com cuidado, olha só, ela vai se tornar uma planta bem linda, mas vai ter o tempo em que ela vai crescer, vai precisar de tempo e vai se tornar uma árvore bem grande. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe de uma coisa? Deus cuida das plantas, tudo tem o seu tempo. E Deus cuida de você, porque você vai crescer, vai ficar um menino e uma menina linda, forte e vai adorar a Deus por isso. Aí, entenderam? Ai, que legal! Viu como é gostoso trabalhar com essa turminha? É muito divertido. Agora, vamos lá, a próxima lâmina. Diz assim, sempre nós recomendamos, depois que você ensina a palavra de Deus para os seus pequeninos, não esqueça de convidá-los para falar com o Papai do Céu. Porque também tem tempo para isso, não é? Aí a gente vai e diz, Papai do Céu, muito obrigada, porque o Senhor fez todas as coisas com tempo certo para tudo. E aí, depois disso, que tal você cantar, adorar a Deus, louve ao Senhor com os seus pequeninos e a gente traz aí como sugestão algumas músicas legais que diz eu vou crescer. E agora, como é que eu faço um visual para as crianças, já que tudo tem o seu tempo? Aí, trago aqui como sugestão para vocês, olha que legal, gente, isso aqui é feito de fantoches, mas é feito de feltro, tá bom? Use os fantoches também, você pode usar o mesmo fantoche que você usou, tá bom? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para você ver. E você pode fazer de feltro ou de emborrachado ou papéis coloridos também. Não deixe de fazer o que você tem aí na sua casa, você pode confeccionar. E aí você faz, olha que legal, muito fácil, tem movimento para a plantinha crescer. E isso vai prender a atenção porque você vai cantar, eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, que é o conceito, né, do que vai crescendo aí de grande, de pequeno, a criança vai aprendendo tudo isso com você enquanto você ensina a palavra de Deus. Agora, depois de tudo isso, já contou a história, já orou, já cantou a música, bora a parte prática que nós chamamos de atividades pedagógicas. Que legal! Próxima lâmina, se você observar, está dizendo assim, olha, para os pequeninos, para os bebês, a gente faz atividade, é recomendável? Claro que sim. Entrega para ele um lapiseira, um desenho do versículo que fala o tempo para as coisas, outro desenho, deixa a meninada pintar à vontade. E para a turminha de 2 a 3 anos, então, eles amam colar pedacinhos de papéis coloridos. Você faz um desenho de uma linda árvore e ofereça papel picadinho para eles cortarem, tá bom?
Eu tenho certeza que a sua aula vai ser linda e eles vão aprender exatamente o que diz a palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo, conforme está escrito em Eclesiastes 3:1. Ok, pessoal? Legal, né? É muito gostoso, é muito bom dividir aí com você algumas ideias. E eu te aguardo, porque na próxima oportunidade a gente vai trocar mais ideias para que o nome do Senhor seja conhecido pelos nossos pequeninos até os 3 anos de idade, que é a nossa turminha do maternal. Que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Olá, querido professor. Está preparado aí para nós fazermos mais a nossa aula de hoje? Vamos lá, nós vamos hoje ver quais são as sugestões que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical nos colocou, para que nós possamos desenvolver juntos essas propostas que aqui estão para abençoar a tua aula, para abençoar a tua vida e principalmente das crianças. E aqui, hoje, nós temos, mais uma vez, mudanças nos nossos vagões. Hoje nós vamos colocar o novo livro que nós iremos estudar nessas semanas, que é o livro de Eclesiastes. Você vai aqui, você já sabe como funciona o seu painel. Você vai levantar aqui com muito cuidado. E essa lapelinha aqui do seu vagão também. E então nós teremos o livro de Eclesiastes. As crianças ficam fascinadas em poder ver a sua criatividade. E como é legal elas observarem que já estudaram na Bíblia. Elas estudaram o livro de Jó, de Provérbios, e hoje vamos estudar de Eclesiastes, um livro muito especial da Palavra de Deus. E aí nós vamos agora para a leitura da nossa primeira lâmina. Vamos lá? Acompanhe conosco, pegue sua revista e vamos juntos fazer essa leitura. O nosso tema de hoje é Tempo para Tudo. Encontrando o tesouro, Eclesiastes de 1 até 4. Guardando no coração, que é justamente o que você vai depois trabalhar com a criança. Há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E os objetivos, que é ressaltar a importância de deixarmos um tempo para as coisas de Deus. Temos as dicas também dos louvores, que é Chegou o Tempo, que é justamente de Carmen Márcia. E temos também o Tempo para Tudo, que é uma outra sugestão que você vai em casa se esforçar aí para poder conseguir esses louvores, tá bom? Então, professor, você observou aí qual é o nosso objetivo de hoje? Eu coloquei até aqui o uau. Eu gosto muito de usar o uau quando eu acho algo muito espetacular. E aqui diz que é ressaltar a importância de nós deixarmos um tempo para as coisas de Deus. E é justamente pensando nesse assunto, sobre a questão do tempo, que você vai desenvolver com a criança muitas coisas interessantes de Deus e dela. Coisas que Deus faz dentro do seu tempo e coisas que nós poderemos também fazer no nosso tempo. E agora nós vamos para a leitura das orientações importantes. Acompanhe conosco. Dá as boas-vindas ao novo vagão com o livro de Eclesiastes, que será estudado pelas crianças. Aproveite para cantar o louvor. Vou no trem das boas novas. Para a hora da história, será construída 2 torres de copos descartáveis coloridos, com as palavras que estão, entre aspas, escritas nos copos. Enquanto isso, reflita sobre cada destaque, para que as crianças possam entender que Deus tem um propósito para cada coisa que acontece na Terra. Providencie um relógio grande e bonito com o ponteiro móvel para demonstrar o controle de Deus sobre o tempo. Capriche nessas ideias. Olha aí, professor,
Legal, né? Então, as ideias estão colocadas, que você vai vê-las muito melhor aqui no nosso desenvolver da nossa aula. Então, você precisa verdadeiramente tomar as providências. Por isso, aqui vai aquela recomendação super importante. Não deixe para olhar a sua revista sábado à noite. E aí, realmente, vai ser difícil você conseguir todas as ideias que foram aqui colocadas, tá bom? E só quem ganha é Deus, é você, é a sua criança. Então, não leve de qualquer maneira o seu trabalho como professor, como professora da Escola Bíblica Dominical, porque isso é de grande importância e são esses pequenos detalhes que constroem, assim, um momento muito especial na vida da criança, tá bom? E aí nós vamos então, já aproveitando aí as ideias que foram colocadas, nós temos uma ideia que eu achei assim super mimosa. É sobre o nosso guardando no coração, que você está observando, que já está aqui exposto. Depois eu vou tirar, porque o objetivo é justamente você mostrá-lo solto, porque é um mobile. A ideia que nós passamos é de fazer um mobile com as palavrinhas, porque o versículo é este, olha, acompanha aqui conosco. Há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Aí você vai repetir com a criança, né? Cada nuvenzinha, eu vou até tirar aqui, para que você possa ver como é que de fato vai acontecer na hora. Olha aqui, você vai mostrar para a criança e vai ressaltar cada nuvenzinha. E se forem os maiores, já poderão ler com você, né? E até mesmo os menores, na medida que você for lendo, eles vão já assimilando e vão fazendo a leitura junto com você, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E essa nuvem aqui, ó, representa justamente o céu, representa as coisas de Deus, que é Deus que tem controle sobre todas as coisas que estão debaixo do céu. Legal? Gostou da ideia? Eu vou colocar de novo aqui para que você possa, enquanto a gente está aqui conversando sobre outros assuntos, você possa também já ir olhando e observando e captando a nossa ideia, né? Mais um pouquinho enquanto a gente conversa sobre este versículo. E aproveitando aqui, vamos dizer para você que material nós utilizamos, né? Nós utilizamos papel cartão, nós dobramos a folha para que ficasse bem durinha esta nuvem. Por cima nós cobrimos com um emborrachado brilhoso, que você pode perceber aí o brilho, tá? A mesma coisa nós fizemos com as nuvenzinhas. Tá? Só que aqui não há necessidade de dobrar o papel cartão. Basta colocar com uma face só e aí você coloca também o emborrachado sem brilho, porque você vai precisar escrever, tá bom? Dá para observar aqui, ó, tá vendo? Todos eles têm aqui por trás uma base feita de papel cartão e fitilhos que a gente colocou. E mais uma dica: como é que eu colei os fitilhos? Antes de eu colocar o emborrachado, eu grampeei cada uma das fitinhas, porque aí você evita até de colocar cola. Se você pode colocar o grampeador, grampeia, e aí por cima a gente coloca já o forro, né? E aí ninguém vai perceber que tem os grampinhos por debaixo. A mesma coisa nós fizemos aqui com as nuvenzinhas, tá vendo aqui, ó? Antes de eu colocar a parte do emborrachado, nós colocamos o grampeador e ficou muito bonitinho, tá bom? Eu creio que os seus alunos vão ficar amando e com certeza será um sucesso a hora da memorização do versículo. Agora vamos lá para a hora da nossa história. Bem, professor, agora chegou aquela hora muito importante, a hora mais esperada pelas crianças. É a hora da história. E você sabe, a nossa recomendação é que sempre você prepare os visuais com antecedência para que a sua criança possa de verdade terminar aquele dia levando para casa a mensagem do Senhor que você ensinou através dos recursos visuais. Porque nessa faixa etária de 6 a 8 anos, as crianças realmente aprendem muito mais pelo que elas olham, pelos que elas verem, do que pelo que se ouve, tá? Então isso é uma grande verdade e leve em consideração isso. E o nosso tema de hoje fala
tempo para tudo. Quando a gente fala de tempo, a gente se lembra sempre de tempo, né? Que horas são? A gente lembra sempre de horas. E o relógio representa muito bem esse tempo, porque é através do relógio que a gente vai, saber que horas nós vamos para a escola, que horas nós vamos para a igreja, que horas nós vamos dormir, que horas nós vamos almoçar e etc. Então, o relógio, ele marca o tempo que nós fazemos aqui na Terra, as coisas que nós fazemos. Há tempo para tudo também aqui debaixo da terra, como diz o nosso versículo de hoje. Há tempo para tudo debaixo do céu, aqui na terra para você fazer. E aí você vai também mostrar para ela, para suas crianças, para as crianças, que também tem um outro tipo de você marcar o tempo de fazer as coisas. É a ampulheta, tá? Muito usado antigamente, né? E aí você precisa primeiramente saber quanto tempo vai dar para que essa areinha bem fininha possa chegar e não ter mais nenhuma para descer, nenhum grãozinho. Aí, de acordo com o tempo que der para a descida de toda essa areia, é justamente o tempo que você vai usar para fazer qualquer coisa. Você vai trabalhar, você vai colocar aqui, quando parar, você, então levei tantos minutos, tantas horas. E é mais uma forma de se medir o tempo, tá? E a Bíblia diz que Deus, nosso Deus, também teve um tempo especial para criar tudo o que existe debaixo do céu. Então, a natureza, o homem, a mulher, as crianças, os animais, as plantas, os rios, as florestas, os oceanos, os animais marinhos, os aquáticos, as aves que voam, todos os que rastejam, todos os animais. Tudo teve um tempo. Deus criou o universo. Deus criou tudo que existe. E a criança vai poder observar que tanta coisa, né? Nós sabemos aqui que a representação nesse globo terrestre, que aonde tem azul são os oceanos, né? São as águas. Como Deus criou tudo com tanta perfeição. E aí você também vai dizer para a criança que está aqui na Bíblia, né, no livro de Eclesiastes, algumas coisas que o Senhor Deus colocou com muita clareza, que há tempo para existir, há tempo para acontecer. Aí você vai mostrar para a criança, nós tivemos essa criatividade que você com muita facilidade vai poder fazer com a sua criança. Você vai montar 2 torres, tá? Isso está escrito na sua revista, está aqui como sugestão. E cada copinho desse vai ter uma situação que Deus fez e que Deus tem controle, está sob o controle de Deus. Você vai dizer que há tempo de paz. E você vai dizer que há tempo de guerra. Você poderá até conversar, falar nas guerras que estão acontecendo, que as crianças todas estão sabendo. Você vai dizer que há tempo para começar e há tempo para terminar. Porque Deus tem controle de tudo. E você vai continuar dizendo que há tempo de falar, mas também há tempo de se calar. Vai mostrar para elas que há tempo de deixar de abraçar. E há tempo também, de abraçar. Há tempo também há tempo de sorrir. E há tempo de chorar. Há tempo de morrer. E há tempo de nascer. Há tempo de colher e há tempo de plantar. Que legal! Você gostou da ideia? Olha aí, então a sua criança vai ficar assim muito feliz de poder entender com tanta simplicidade o tempo de Deus.
Então, que todas as coisas, nada acontece sem que esteja no controle de Deus, tá bom? Então, a sua lição de hoje vai ser maravilhosa e você vai terminar fazendo uma pergunta para sua criança assim, dizendo assim, que esta eu considero a mais importante das perguntas da sua história. Você vai perguntar para a sua criança: e o seu tempo, criança? Qual tem sido o tempo que você tem deixado para Deus? Você tem deixado um tempinho para Deus? Ou você só tem brincado? Ou você só tem passeado? Ou você só tem dormido? Você tem deixado um tempinho para falar com o Papai do Céu? Olha aqui, os nossos bonequinhos aqui, ó, nos dão essa dica muito boa. Nós precisamos também dar tempo para o Senhor, falar com o Papai do Céu. E isso é a coisa mais importante, tá bom? Então eu creio que essas ideias aqui serão preciosas para que o seu ensino seja muito especial. Agora nós vamos para a nossa atividade. Bem, já que nós falamos tanto em tempo, nós também vamos apresentar para a nossa criança uma atividade que ela vai levar para casa como lembrança do dia, que vai lembrar muito bem o nosso tema de hoje, que foi há tempo para tudo debaixo do céu, tá? Então você vai construir com ela um reloginho. Legal? Gostou da ideia? Olha aqui, super simples, feito de papel cartão, aquele cartão fino, que é dupla face, e vai ficar bem interessante. Aí basta você fazer um molde qualquer, né? Pode ser maior, pode ser menor. E aqui eu fui espertinha, né? Eu puxei aí uma figura de relógio, tá? Só apenas da parte primeira do relógio. E imprimi, recortei, colei, pintei e pronto. E tá pronto o relógio. E assim você vai poder colocar no pulso da sua criança. Você vai ajudar ela a colocar, poderá colocar com um durex, poderá colocar com cola, e a criança vai poder levar para casa o seu relógio bem bonito. Olha, a criança, ela fica feliz com essas coisas. Então não deixe de preparar com carinho, tá? Então lembre-se que é algo muito fácil, tá? Você imprime ou você pode desenhar também, tá? Um a um. É mais fácil assim porque você só faz recortar e aí conforme o tamanho você faz um molde. E assim a criança poderá fazer o seu relógio e levar para casa super feliz, entendendo que há tempo para tudo debaixo do céu e que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Tá bom? Que Deus te abençoe, professor. Contamos com você na próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui para trazer sugestões para a nossa aula da revista de juniores, que traz como tema Lições da Sabedoria de Deus. E estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A nossa lição de número 9 traz como tema Conselhos para uma vida feliz. Que maravilha! O texto bíblico está baseado em Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. O objetivo da nossa lição diz o seguinte: ensinar que Deus tem um tempo certo para tudo. Por isso, não devemos perder tempo fazendo coisas erradas, mas viver para Jesus, que nos concede bênçãos e felicidade. A aplicação diz o seguinte: as alegrias deste mundo também são passageiras, mas em Jesus temos a promessa eterna de que, no devido tempo, Jesus retornará para nos levar para o céu. Deus não se agrada de pessoas desobedientes e preguiçosas. Então, se somos assim, precisamos nos arrepender e mudar o nosso comportamento. Não devemos perder tempo praticando o pecado, mas devemos viver para Jesus, pois Ele nos abençoará e nos fará felizes.
Professores, vamos ver o que diz as nossas orientações importantes. Nesta lição, aprenderemos que o livro de Eclesiastes enfoca as reflexões do rei Salomão sobre a vida. Ele percebeu que o tempo é muito acelerado e a nossa vida cheia de altos e baixos, mas afirmou que valia a pena viver. Embora Salomão tenha expressado que não há nada de novo debaixo do sol, sabemos que ele viveu antes de Jesus e não pôde receber o Espírito Santo, que nos faz viver em novidade de vida. Prepare um livro com a palavra Eclesiastes para apresentar aos alunos e cartazes com as palavras sábio, pregador, Deus nunca muda. Então, devem ser retirados do livro na introdução Você Sabia? Como sugestão, você pode fazer uma Bíblia, ou um livro e colocar a palavra Eclesiastes. Mas o diferencial é que esse livro, essa caixa, aquilo que você resolver fazer, precisa abrir, porque você precisa tirar as palavras de dentro, Quais são as palavras? Deus nunca muda, a palavra sábio, que se refere a Salomão, e a palavra pregador, que também se refere a Salomão. Nós sabemos que ele foi um sábio, mas também ele era conhecido como pregador. E ele afirmou que o tempo, ele muda todas as coisas, mas nós sabemos que algo não muda, e é Deus. Deus, ele permanece o mesmo para sempre. Tudo muda, As estações mudam, o clima muda, mas Deus não muda. Então, é por isso que nós precisamos de uma frase, no cartaz, para mostrar para nossos alunos, que Deus, ele não muda. Então, essas palavras são palavras para ensinar essa verdade poderosa, já aqui na introdução da nossa história. Então, vamos ver, você sabia, que diz o seguinte: o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. No livro, Salomão é referido como sábio ou pregador, dependendo da versão da Bíblia. Neste livro maravilhoso, Salomão expressa seus sentimentos sobre como viver bem e ser feliz. O rei já estava no fim da vida e viu que todas as alegrias, honra, luxo, riquezas que havia experimentado não tinha valor. Os erros e pecados que cometeu quando era mais jovem não valiam a pena, e agora o rei Salomão precisava voltar para Deus e humilhar-se em arrependimento. Neste livro, ele comenta sobre o tempo certo para tudo e como as situações podem mudar. Deus nunca muda, ele é sempre constante, todos os dias, por toda a eternidade. Ele é o único que não falha. Tópicos da lição de número 9. Por que e para que vivemos? Tempo para tudo. O coração bom de Salomão. E por fim, a nossa aplicação. E aí você está vendo as figuras que serão usadas de Salomão com as riquezas, que ele acumulou durante toda a sua vida. E já no final da vida, ele descobriu que nada disso valia a pena, Então, Salomão, ele fez muitas coisas erradas, Nós sabemos disso. Mas no final, ele pôde perceber, que aquilo que ele fez, aquilo que ele ganhou, não valeu a pena, Porque o que vale a pena é você estar na presença de Deus. Isso sim, vale a pena, Ter um coração arrependido, ter um coração justificado diante de Deus, isso é a coisa mais importante. Então, nós precisamos passar isso para os nossos alunos, Aquilo que Salomão viveu, ele deve ser um espelho para nós. Nós temos que ver aquilo que Salomão fez de errado, e não cometermos esses mesmos erros. Então, Salomão, para nós, aqui nós temos um bonequinho, ele é um espelho. Ele escreveu todos esses livros, mas ele também errou muito, Nós sabemos que ele errou, mas depois, no final, ele se arrependeu sim. Ele reconheceu tudo que ele tinha feito de errado, E nós vemos isso escrito nas páginas do livro de Eclesiastes.
tudo que ele fez, né? Que ele perdeu muito tempo com coisas que não tinham importância. Então a coisa mais importante que nós temos e as riquezas também que temos mais importante é o nosso Deus, é ter o Senhor dentro do nosso coração. Preparando o material, recursos didáticos. Figura 9.1, o rei Salomão idoso. 9.2, Salomão e as suas riquezas. 9.3, criança chorando e sorrindo. 9.4, a família. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Aí você imprime essas figuras, recorta e plastifica. Se você quiser, você pode usar também lixa ou velcro para colocar no flanelógrafo. Sugestões para 7 e 8 anos, 9 a 11 anos. Providenciar outros materiais. Cartazes com as palavras inveja, ciúme, raiva, orgulho, mentiras. Um relógio ou uma ampulheta feita com sucata. Sugestões para 7 a 8. Use palitinho de churrasco para apresentar as figuras da lição. Sugestões para 9 a 11 anos. Use o flanelógrafo para expor as figuras, apresentando conforme solicitadas. Faça a dinâmica do relógio invertido. Comente durante a lição na parte que fala sobre o pecado. Explique que Deus é santo e quando praticamos pecado é como se o ponteiro girasse ao contrário, ou seja, anti-horário, atrasando os sonhos de Deus e o seu propósito para nós. Pode ser confeccionado em papelão ou utilizar um relógio de parede. Quantos relógios? Hoje, a nossa aula, ela pede uma decoração de relógio, porque nós estamos falando de tempo. E o que marca o tempo é o relógio. Então, nós temos aqui um reloginho em forma de casinha, nós temos aqui um em forma de florzinha no vaso, nós temos também uma ampulheta que também marca o tempo, né? Que isso também é importante. Se você não tem uma ampulheta, né? Você pode fazer de sucata. Você pode pegar 2 garrafas PET, uni-las, né? E colocar um papelzinho ou um emborrachado para dificultar a areinha de descer. Então, vai ficar bem fácil de fazer uma ampulheta assim de garrafa PET. Você pode fazer, tá? E o nosso relógio, quando formos comentar sobre o pecado, como ele atrasa os sonhos de Deus, você vai fazer com que esse relógio ele gire ao contrário. E você vai falando que vai atrasar os sonhos e os propósitos de Deus para a sua vida, cada vez que pecar. Então é muito interessante você ter um relógio de parede, que eu sei que muitas pessoas têm. Se você não tem, você também pode fazer de emborrachado, né? Que também vai ficar bom, né? O importante é comentar sobre esse assunto, né? Sobre as plaquinhas de pecados, nós podemos fazer, né? Aquilo que o coração do homem estava cheio, como Salomão viu, né? Que o coração do homem estava cheio de inveja, de ciúme, de orgulho, de raiva e mentiras, né? Então, você pode preparar um coração de emborrachado, ou se você tiver um coraçãozinho de almofadinha, né, como esse, você pode falar que o coração humano estava cheio de pecado. E é isso que Salomão comenta, né? Salomão, ele tinha um coração bom, mas ele percebeu isso e escreveu nesse livro como o coração humano, ele é mau, né? E nós precisamos de Jesus para limpar esse coração, para que o nosso coração fique cheio de coisas boas, fique cheio de vida eterna, né? Claro, Salomão, ele não conheceu Jesus, Salomão não experimentou o poder do Espírito Santo, mas ele escreveu muitas coisas importantes para nos ensinar, né? Acerca do tempo, acerca do coração, acerca de que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, Salomão comentou sobre isso e nós também vamos comentar, né? Por isso a gente tem muitos relógios aqui, né? Nós temos também um reloginho de brinquedo, você pode também, né? Tem um de brinquedo que ele
pode voltar no tempo. Então, você pode ter, ou você pode adquirir, ou você pode fazer, né? O importante é que na nossa aula tenhamos relógios. E agora, vamos ao nosso próximo slide, que fala sobre confeccionar o visual do nosso versículo. Olha só que sugestão, fazer um relógio. O nosso versículo de hoje é um relógio. E como é que esse relógio vai funcionar? Vamos já ver aqui. Olha só, a gente pode fazer um relógio, mas aí nós precisamos fazer, né, em 2 cartazes, né? Um cartaz que tem o relógio em si, um cartaz que tem o versículo, que tem, ó, o versículo de forma circular, e aqui nós temos o ponteiro, que também deve se mexer. O que a gente usou para unir? A bailarina, né? A bailarina está um pouco apertadinho, por isso que não está virando. Mas a gente pode soltar um pouco e ela vai rodar aqui, né? A hora, marcando a hora direitinho, tá bom? Então aí nós vamos ensinar o versículo para os nossos alunos. De que forma o relógio vai ficar parado e a gente vai mexer apenas a parte de trás, mostrando o versículo e ensinando. Vamos ver aqui no slide o nosso versículo? Ele diz o seguinte: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3:11. Muito bem, vocês gostaram dessa ideia? Eu amei essa ideia, maravilhosa, não é mesmo? Ter um relógio desse para ensinar às nossas crianças o versículo é uma ideia bem legal. Então que você possa aproveitar essa ideia. E nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. As revistas do PEC possuem 3 modalidades e elas são maternal, para a faixa etária dos bebês até 3 anos de idade e possui o tema Lições de Amor e Sabedoria. Jardim da Infância, que é para a faixa etária de 4 a 6 anos e tem como tema Crescendo em Sabedoria. Juniores, que é para a faixa etária de 7 a 11 anos e tem como tema Lições da Sabedoria de Deus. Assim como a revista do professor, também temos a revista do aluno para cada faixa etária. A revista do aluno possui atividades que você pode estar aplicando ao final da sua aula. Lembrando que ela tem 13 lições. E a revista do professor possui um QR Code, onde você pode estar baixando todas as figuras da sua aula. Nesse trimestre, estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.